Olá, oitavo ano, tudo bom com vocês? Bom, eu tô aqui para a gente fazer a nossa correção da 17ª semana, que foi o Atlas Geográfico, página 14, introduzindo o tema Países Desenvolvidos e em Desenvolvimentos, que nós já falamos bastante, né, nas nossas aulas e nas nossas lives. Então, vocês vão terem que ler a página 14, a página 15, quando fala dos capitalismo comercial, que foi das grandes navegações, industrial, né, com o surgimento das indústrias, e o financeiro, o monopolista, tá? Aí tem na página 16, né, que para você aí pode verificar a grande diferença dos países que possuem o quê? O melhor IDH. Bom, na página 17 é que tem os exercícios. Então, vamos para o exercício número 1, quando diz como explicar essas variações socioeconômicas entre os países. Então, vamos lá. Por conta de fatores históricos, de exploração da colônia pela sua metrópole, tá? Então, por conta dos fatores históricos, tá? De exploração das colônias pela sua metrópole. No nosso caso aqui, Brasil era colônia de quem? Portugal. Então, todas as nossas riquezas eram levadas. Por isso, essa divisão. Por isso que nós somos pobres, tá? 2. Qual a importância do IDH para um melhor entendimento da variação do nível de desenvolvimento das nações? Então, escrevam aí. O IDH é um importante indicador socioeconômico e é dividido em 2 pontos: saúde, educação e renda per capita, ok? Então, o IDH é um importante indicador socioeconômico e que se divide em 2 pontos: saúde, educação e renda per capita. 3. Qual é a posição do Brasil de acordo com o cálculo do IDH? 79º, ou seja, 79, tá? Lugar. 4. Em que faixa de desenvolvimento econômico o Brasil está inserido? Alto. Olha só, hein? Apesar dos nossos problemas, nós já conversamos sobre isso, né? O nosso IDH é alto. 5. Quais outros indicadores podemos apontar como grande importância para a determinação da qualidade social de uma nação? A gente pode dizer a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, a expectativa de vida e a taxa de fecundidade. Então, nós temos a taxa de natalidade, quando nasce, a taxa de mortalidade, quando morre, a expectativa de vida, né, os idosos durarem mais, e a taxa de fecundidade, quando as mulheres ainda estão em processo fértil para ter filhos. 6. Localize no mapa a seguir as nações abaixo e escreva o IDH correspondente a cada uma delas, tá? Então, a gente tem o Brasil, ó. O Brasil tá o quê? Em 79º, não é isso, gente?
não tá? Depois os Estados Unidos, ó, os Estados Unidos fica aqui. Qual é o IDH dos Estados Unidos? Hein? Vamos olhar qual é o IDH dos Estados Unidos. Bom, Estados Unidos, ele tá em 12º em IDH, Brasil, 79º, né? Ok? No caso agora é Canadá. Canadá fica aqui. Canadá está em 8º lugar. Depois vem a Noruega. A Noruega fica aqui. A Noruega está em 1º lugar, tá? Noruega está em 1º lugar. Ok? Noruega em 1º lugar. Depois vem Níger, que fica aqui na África, tá? Níger está em 189 lugar, 189º lugar. Níger, né? Congo tá em 186, Congo é aqui, 186, né, lugar. E a Austrália está em 3º lugar. Então, repetindo, Brasil está em 79, tá? Vou falar assim, não vou falar em 79, Brasil. Estados Unidos está em 12, tá? 12º, né? Brasil, 79º. Canadá, 8º lugar, tá? Noruega está em 1º lugar, tá? Níger está em 89º, 189 lugar. Congo está 186 lugar e a Austrália está em 3º lugar, tá? Bom, falei do Brasil, 79, né? É alto. Depois vem os Estados Unidos. Ele está em 12 lugar em IDH. Depois vem o Canadá, que está em 8º lugar, Canadá. Depois vem a Noruega, que fica aqui em cima, tá? A Noruega está em 1º lugar, tá? Depois vem o Congo, que fica aqui, ó. O Congo está em 186 lugar. Níger, esqueci do Níger, tá em 189 lugar. Níger fica também aqui na África. E o último, Austrália, que fica aqui, ela está em 3º lugar, tá bom? Bom, 7. Em qual continente estão localizados os países que apresentam menor IDH? Claro que é o continente africano, tá? É só olhar no mapa ao lado. Os menores, a gente tem Moçambique, Libéria, Mali, Burkina Faso, Serra Leoa, Burundi, Chad, Sudão do Sul, República Centro-Africana, Níger. Esses países todos ficam no continente africano, tá bom? Então, vamos agora para a página 18, quando a gente fala do capitalismo e socialismo. Então, vocês vão ler que é o capitalismo, o socialismo, a gente já explicou, trabalhando com mapas. Vamos para a página 20. Então, vamos lá. Apesar disso, nunca ocorreu enfrentamento direto entre elas. Por isso se diz que esse período ficou conhecido como Guerra Fria.
Era uma guerra fria porque não havia o quê? Armamento de fogo. Portanto, a oposição entre os Estados Unidos socialista, a União Soviética socialista e os Estados Unidos capitalista foi a principal característica da Guerra Fria. A Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria foram um dos mais marcantes acontecimentos do século XX. Dentre esses assuntos, responda as questões. Então, número 1 fica assim, letra A, C, letra B, C, letra C, S, letra D, C, letra E, S, letra F, S. Então, fica C, C, S, C, C, C. Aí o 2, pesquise da internet uma determinada área que sofreu disputa do domínio entre domínio maior entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria. Esta área pode fazer uma relação da cultura. E vocês podem falar sobre a disputa de quem foi à Lua primeiro, né? A disputa, né, de quem fazia a bomba atômica, tá bom? Tá? Vocês podem fazer essa pesquisa e escrever, a gente já vai ver depois. 3, da página 20. Sobre a quantidade de ogivas nucleares estocadas pelos Estados Unidos e a União Soviética, assinale V para verdadeira e F para falsa. Então, a A é verdadeira, B, falsa, C, falsa e D, verdadeira. Então, fica verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. 4. Analise a tabela da página 19, que traz o quadro de medalha de Jogos Olímpicos de Verão. Revele a importância da disputa entre as nações dominantes na Guerra Fria, também no mundo esportivo. Então, vamos lá. No período da Guerra Fria, soou uma grande rivalidade entre os países capitalistas e socialistas. Ponto. A necessidade de se revelar superior ultrapassa o campo político e bélico, vírgula, chegando inclusive no esporte, ponto. Nações como a União Soviética, vírgula, os Estados Unidos, vírgula, a Alemanha Ocidental e Oriental são exemplos desta disputa pela hegemonia. Então, repetindo, o período da Guerra Fria foi uma grande rivalidade entre os países capitalistas e socialistas. Capitalista, Estados Unidos, socialista, a antiga União Soviética, né? A URSS. A necessidade de se revelar superior ultrapassava o campo político e bélico, chegando inclusive ao esporte.
Nações como a União Soviética, os Estados Unidos e a Alemanha Oriental e Ocidental são exemplos dessa disputa da hegemonia. Aqui na foto está mostrando, né, a divisão, tá? A divisão principalmente da Alemanha, o Muro de Berlim, em verde a URSS e em laranja ao quê? Os países capitalistas. Em vermelho são os países socialistas não alinhados. Tá bom, meus amores? Beijos, ficam com Deus.